25 minutos do primeiro tempo, numa blitz histórica, o Inter está ganhando por 2-0 do Flamengo no Beira-Rio. A partir daí, o Inter erra, se resguarda, se retranca e o Flamengo domina o jogo. 5-2. No meio do segundo tempo, o Flamengo faz o seu gol. 2-1 Internacional. E aí começa a loucura no Beira-Rio, porque estava garantido, e aí vai para os pênaltis. Aos 35 minutos do segundo tempo, Roger tira Borré e coloca Valência. E o Valência decide a classificação do Internacional com o terceiro gol do Inter. Aí, Inter 3-1. Aí tu acorda e te dá conta que ainda tá durante a jornada e tinha dormido de novo. Rapaziada, Flamengo passeia no Beira-Rio, vence por 2-0, se classifica e se liga só no que o palmeirense Neto do Opina Porco comentou sobre o Flamengo e sobre esse jogo. Se liga. Essa foi a melhor maneira que eu encontrei. Mas galera, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o jogo. Assim, eu falei hoje no vídeo lá da hora do almoço que esse jogo era aquele negócio. O Inter não podia levar gol. Que a partir do momento que o Inter levasse um gol, a coisa ficaria mais complicada. Porque o Inter já começava com o placar para trás. E vamos falar o que é verdade. A torcida do Inter que organizou aquela chuva de papel picado, cara, aquilo dali atrasou o jogo inteiro. Jogo atrasado os jogadores perdem a sua concentração, o jogador esfria. Isso é péssimo para uma equipe que está atrás no placar. Meu amigo, uma equipe que está atrás no placar, dentro de uma Libertadores, não tem o que enfeitar. Não tem que inventar moda. É o jogo começar o mais rápido possível e tentar buscar essa partida. E já começou errando aí, né? Já começou errando aí com uma chuva de papel picado que congestionou o campo inteiro e já começou atrapalhando a partida. Então daí, a partir desse momento, o Inter já começou perdendo. Nos primeiros minutos, o Inter até tentou fazer uma pressão em cima do Flamengo. E parecia muito que o desenho e a ilustração da partida ia ser aquilo que a gente conversou. O Inter pressionando, mas ao mesmo tempo abrindo espaço. Porém, no começo o Inter pressionava, conseguia fazer uma boa marcação e conseguia neutralizar os espaços do Flamengo. Só que conforme o jogo foi avançando ali, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, o Flamengo foi controlando o jogo. O Flamengo procurava deixar a bola no seu campo de defesa porque entendia que o Inter estava com medo de subir, de se projetar para frente. Então digamos assim, aquela postura inicial do Inter, mais aguerrida, sabe, com uma marcação mais forte, ela também foi acabando, ela também foi terminando, conforme o Flamengo ficava um pouco com a bola mais recuada dentro do seu próprio campo. Porque aí o Inter pensava, não, a gente não vai avançar porque o Flamengo está querendo que a gente avance. Se a gente avançar, a gente vai abrir espaço para que o Flamengo ataque. Se o Flamengo atacar e fizer um gol, danou-se a partida pra gente. A coisa começa a complicar, começa a enroscar. Então começou a ficar aquele jogo do jeito que o Flamengo gostava. E aos poucos o Flamengo foi criando, foi articulando, ganhava sempre o meio-campo. Basicamente, o Inter ficou todo neutralizado, com o Flamengo sempre mantendo uma constância, sempre mantendo a posse de bola, sempre mantendo o domínio do jogo. E o jogo ele foi ficando morno pro Inter, e o gol do Flamengo ele foi se maturando. Destaque aí para a partida, por exemplo, do Plata, que teve ótima movimentação, deu muita amplitude, né? Um jogo bem vertical do Plata, jogo muito bom do Plata. O Saul, mano, a galera falava pra mim, Neto, esse Saul aí, ó, o cara não tem físico, o cara é lento, é devagar, mas hoje o Saul ganhou da corrida e, inclusive, ajudava e colaborava com a marcação também da equipe do Flamengo. A bola que o Saul jogou hoje, toda hora uma saída de bola muito, mas assim, Léo Ortiz, Saul, trabalhando junto ali, ó, conseguiu uma saída de bola muito primorosa para o Flamengo. Sempre que a bola chegava no meio-campo, a bola chegava com muita qualidade. E o Flamengo, basicamente, dominando o jogo em todos os setores. Em todos os setores. O Inter, aos poucos, ele foi se desorganizando da partida. E a marcação homem a homem ajustada do Inter fazia com que a amplitude de jogo do Flamengo ela ficasse mais distante de um jogador para o outro, só que isso não foi problema. Porque aquele passe refinado, aquela articulação com a Arrascaeta, ela também acontecia muito bem. Então, conforme o Inter ele abria as zonas de marcação,
o Flamengo também conseguia jogar nessa zona de marcação que tinha mais espaço. O Inter não soube fechar hoje os espaços de atuação do Flamengo. Até tentava, mas sempre caía ali numa bola triangulada, numa tabela, e aí acabava perdendo o tempo do jogo. Por falar em tempo de jogo, o Inter péssimo no tempo do seu jogo. Sempre que conseguia tentar engatar um contra-ataque ou uma ação ofensiva mais efetiva, lá no último terço do campo, o Inter errava e deixava os zagueiros e os defensores do Flamengo sair em melhor condição e conseguir interceptar. Galera, depois dos 80 minutos de jogo, o Inter fez a bola mais perigosa. A bola mais perigosa do Inter surgiu com quase 82 minutos de jogo, que foi uma bola na trave. E aí, logo depois disso, o Felipe Luiz aí começa a mexer mais na equipe, melhoram a espinha dorsal, o setor ali intermediário e as pontas, coloca jogador com mais gás e faz o segundo gol ali com o Pedro. Então assim, é um jogo extremamente morno, um jogo extremamente apático da equipe do Inter, que deixou o Flamengo ganhar espaço, que deixou o Flamengo ganhar fôlego. O primeiro gol sai ali de uma jogada muito bem trabalhada, eu não lembro com qual jogador ela começou, mas eu lembro que o Plata deu uma assistência de cabeça, uma decisão muito inteligente pro Arrascaeta fazer o primeiro gol. Isso ali entre os 25 minutos, 30 minutos do primeiro tempo. 1-0 Flamengo, aquele banho de água fria no Inter, que até no segundo tempo o Inter tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. E aí depois já tomou o gol no final do segundo tempo e tudo foi por água abaixo. E eu falo uma coisa para vocês, meus amigos, a equipe do Flamengo, ela tá se entrosando. A equipe do Flamengo, ela tá se tornando uma equipe perigosa. Uma equipe perigosa porque os caras, eles estão se entrosando. Eles estão se entrosando. O Saul, Arrascaeta, Léo Ortiz, os caras estão se entendendo, o Jorginho, né? Os caras estão se entendendo muito bem em campo. Isso já faz uns 2 jogos. E aí o final que a gente tem é que Flamengo classificado e o Inter pode já pedir uma música no Fantástico, porque perdeu por 3 vezes seguidas, 2 dentro da sua própria casa, para a equipe do Flamengo. Tá aí, rapaziada, Neto, sempre coerente, fazendo as suas análises aí ponderadas, né, a respeito do Flamengo. Cara, e foi tudo isso, o Flamengo dominou o jogo do início ao fim, o Inter não teve chance alguma de reversão de placar, de nada, né, e dentro da sua arena. Então, assim, é de se aplaudir, sim, o Flamengo, porque fez uma partida primorosa, né, como ele destacou aí, o Saul, meus amigos, é que nem o Jorginho, cara. O Jorginho e Saul nessa dupla de volante aí, cara, está arrebentando. Então, assim, como ele disse, né? O Neto se encantando aí com o Flamengo. O Flamengo tá se entrosando. E, meus amigos, quando esse time ficar fechadinho no sentido de entrosar ainda mais, cara, vai dar muito bom. Vai dar muito bom, porque além de se entrosar os titulares, porque pra mim esse time aí é o time titular. Eu só mudaria uma peça aí. O Pedro, ele precisa jogar nesse time de titular aí. Agora o restante, se é Plata ou se é Luiz Araújo, tanto faz, cara. Quem entrar vai dar conta do recado. Mas essa dupla de volantes até o momento é a melhor que o Flamengo tem. E se Felipe Luiz mudar alguma coisa, vai ser maluco. Porque Saul e Jorginho tem que jogar junto nessa dupla aí de volantes do Flamengo. Cara, deixe seu comentário. O que você achou aí da opinião, né, da análise do Neto, lá do Opina Porco. Aquele like fortalece, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!